Olá, tudo bem? Eu sou Maura Simões, facilitadora de consciência e psicanalista. Eu hoje vim aqui falar sobre um tema que uma pessoa me pediu, uma mãe, né? Que é um assunto assim complexo, que é os filhos, os pais, os filhos e a escola na quarentena. Essa questão das aulas online e dos filhos não quererem fazer os para-casas, estudarem e até as próprias aulas. Bom, é um assunto complexo porque aí tem no mínimo 3 variáveis e uma quarta que é a escola, né? Então tem o pai, a mãe, o filho e a escola. Então, eu pensei bastante, assim, andei refletindo sobre isso e é uma responsabilidade enquanto o filho é até a adolescência, né? Ou os pais são responsáveis por eles, ou até que o filho tenha condição de se manter, de sair de casa e de ter a vida própria, né? Se os pais são os responsáveis, os pais têm que passar para esses filhos muito claramente quais são os seus valores, né? O que eles valorizam para que o filho entenda qual que é a lei desses pais e desta casa. Então, o que acontece? Parece, né, que os pais atualmente, eles têm muita dificuldade de colocar limite para os filhos, de passar para eles o que eles querem e esperam deles, né? Porque sempre é uma troca. Então, é uma troca os pais quererem que os filhos estudem, se isso for um valor para eles. Né? O conhecimento é algo que vai expandir o universo deles, é algo que vai acrescentar. Sempre, né? Conhecimento é conhecimento, sempre vai agregar. Agora, a gente tem uma estrutura escolar bem maçante, né? Bem ultrapassada e maçante. Então, e não motiva os meninos, quando eu digo os meninos, é de uma maneira geral, né? A estudarem, a desenvolverem, a quererem buscar mais e mais conhecimento, né? Pelo contrário, é maçante, é desestimulante, né? É uma coisa chata. Então, normalmente, os filhos não têm interesse em estudar, não gostam de estudar. E o que acontece, né? A queixa foi que o filho, que me parece é pré-adolescente, só quer ficar no computador, só quer ficar jogando. Gente, cada um vai defender o seu próprio interesse. O interesse da criança, o interesse do pré-adolescente, o interesse do adolescente é defender o que ele quer, né? E o que ele quer? Ele quer aquilo que dá prazer para ele, aquilo que o satisfaz. E muito provavelmente, imediatamente. É a satisfação imediata, né? Então, o que cabe a esses pais? Defender o interesse deles, que é de se colocarem, de serem presentes na vida desses filhos e de defender aquilo que eles acham que é interessante. De novo, né? Aquilo que é valor para eles.
Então, o que acontece aí? Muitas variáveis vão entrar, né? Um filho, os pais estão sempre revivendo através dos filhos a sua própria história. Essa é uma questão. Outra questão é o presente que os pais vivem, né? Se os dois trabalham, se os dois ficam fora de casa e a criança, ou pré-adolescente ou adolescente, ou fica sozinho, ou é criado por alguém, parece assim que tem uma ideia de que tem que compensar isso, a falta, né? A ausência. E não dá para compensar. Se você compensar de uma maneira, vai acabar de uma maneira assim, ostensiva, né? Exagerada, vai acabar prejudicando o seu filho. Então, o que vale aí? É presença, não é estar presente. Estar presente é diferente de presença. Então, o que vale aí? É presença. É interesse pela vida do filho, é participação na vida do filho, né? O que ele faz, como ele faz, o que ele está estudando, o que ele está jogando, o que ele está vendo, como que ele vê o mundo, como que ele está interpretando o mundo, né? É estar próximo. Então, se você está próximo, se você está interessado, se você pode conversar, você pode passar para o filho o que você defende e acha que é importante para ele. Né? Porque toda criança sabe muito bem o que ela quer. Todo pré-adolescente, todo adolescente sabe muito bem o que eles querem. Mas quem que dá a referência? Quem que estrutura? Quem que dá o limite? São os pais, somos nós, os adultos, né? Então é preciso que a gente tenha isso muito bem introjetado dentro da gente. Também é outro complicador, porque os pais também não têm o limite interno. Limite é interno, limite não é fora de mim, né? Então o limite é interno. Se eu vivi isso e fui estruturada com limite, eu vou passar isso para o meu filho. Se eu não fui estruturada com limite, eu não vou conseguir passar isso para o meu filho. Percebe? Então, é uma questão emocional também. É uma questão de construção afetiva, psico-emocional. Então, eu só vou passar aquilo que eu vivi. E não adianta também fazer discursos e discursos para os filhos, sendo que não é o que você vive. Porque o filho, ele vai reproduzir o que ele vive com vocês, o que ele vive com os pais, e não o que ele só escuta, o discurso, né? Porque muitas vezes os pais falam uma coisa e fazem outra. Então, o que ele vai aprender? É o que os pais fazem, não é o que os pais falam, certo? Então, é preciso levar em consideração essas nuances. Os pais têm que exercer a autoridade deles com os filhos. Se você e tem essa perspectiva assim, pai tem que ser amigo, né? A mãe e o pai querem ser muito amigos dos filhos e poupam, protegem de tudo, né? Assim, para o filho não ficar com raiva, para o filho não. Não, filho tem às vezes que ficar aborrecido com a gente, porque a gente que põe eles nos devidos lugares para cumprir as devidas tarefas que eles têm que cumprir e as responsabilidades. Então, muitas vezes é saudável o filho ficar com raiva de pai e mãe. Por quê? Se não ficar com raiva, também não separa nunca, não cresce nunca. Ficar com raiva é ficar assim, ai que saco, né? Não aguento mais isso. É um incentivo até ficarem frustrados para que eles cresçam,
para que eles busquem a vida que eles querem para eles. Entende? Então, eles precisam ter essas referências, eles precisam ter o limite, eles precisam ter responsabilidades, precisam ter tarefas para que eles se sintam também incomodados, né, e frustrados para crescerem. Esse lugar aqui não tá bom para mim. Quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver a minha independência, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer do jeito que eu quero. Isso é saudável, mas ele precisa ter referência, precisa ter regras. Porque se for tudo solto, ele faz tudo do jeito que ele quer, na hora que ele quer, isso é sentido também como abandono. Meu pai e minha mãe não se importam comigo. Meu pai e minha mãe não cobram nada de mim. Eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quero. Ele pode não expressar, porque na hora que ele está fazendo é muito confortável. É zona de conforto, né? Então tem que perguntar aí, que zona de conforto é essa? Tanto para os filhos quanto para os pais. Mas os pais é que têm a responsabilidade, os pais é que são os adultos, percebe? Então, os pais é que têm que colocar o que vale ali, o que eles querem, como eles querem, né? A criança, o pré-adolescente, o adolescente, eles precisam de ser reconhecidos, sim, como, né? Como outro, como seres independentes dos pais, mas eles não podem ficar completamente soltos, porque é o limite que estrutura, é o limite que dá direção, é o limite que fala o que pode, o que não pode, é o limite que conta para eles o que é certo, o que é errado, né? Então, é o limite que estrutura. Isso é muito importante. E é responsabilidade tanto do pai quanto da mãe. Não é só da mãe ou não é só do pai, ok? Então, preciso que eles estejam comprometidos, é preciso que eles estejam investidos nesses filhos. Aí os filhos darão retorno. Se não tiverem, se quiserem zona de conforto, se quiser ficar livre do filho, se quiser que o filho seja um adulto para não dar trabalho nenhum, provavelmente vamos ter problemas, consequências, sintomas, ok? Então, espero que tenha ajudado de alguma forma, que tenha elucidado, e fica aí uma pergunta para vocês refletirem. O quão próximo eu estou do meu filho, dos meus filhos? Qual a minha cota de presença na vida deles? Ok? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem seu like, compartilhem, inscrevam-se no canal e a gente volta a qualquer momento aí para comentarmos mais assuntos, ok? Beijo, até a próxima.